Vamos lá, vamos atualizar porque as coisas ainda estão acontecendo. Essa notícia veio no meio da tarde e ainda estão em curso mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e no Oriente Médio. Depois de quase 2 anos desde o início dessa guerra, o grupo terrorista Hamas concordou em libertar todos os reféns israelenses e negociar os demais termos do plano de paz dos Estados Unidos para Gaza. A reportagem de Mariana Jangiacomo. Israel afirma que 48 reféns ainda estão sob controle do Hamas, sendo que desses, apenas 20 estariam vivos. O grupo sinalizou que está de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do presidente Donald Trump, com as condições de campo necessárias para implementar a medida. O anúncio, contudo, não corresponde à aceitação total do plano de 20 pontos apresentado por Trump ao lado do premier israelense Benjamin Netanyahu. O Hamas afirma que deseja iniciar negociações imediatamente e se diz disposto a entregar a administração da faixa de Gaza para uma autoridade palestina de tecnocratas independentes, desde que com base no consenso nacional palestino e com apoio árabe e islâmico. De acordo com o Hamas, outras questões mencionadas na proposta do presidente Trump sobre o futuro da faixa de Gaza e os direitos legítimos do povo palestino estão conectadas a uma posição nacional unificada e às leis e resoluções internacionais relevantes. Depois do anúncio do Hamas, Trump disse acreditar que o grupo está pronto para uma paz duradoura. Trump ordenou que Israel pare imediatamente os bombardeios em Gaza para que seja feita uma libertação dos reféns de forma rápida e organizada. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. Se concretizado, esse seria o primeiro acordo de paz no conflito, que já contou com 2 tratados de cessar-fogo, um em 2023 e o outro em 2025. O mais recente também foi o maior, durou cerca de 2 meses. Cerca de 30 reféns israelenses foram liberados. Israel quebrou a resolução e voltou a bombardear Gaza antes do início da segunda fase do tratado, que ordenava a retirada de tropas de Gaza. A campanha militar israelense já matou mais de 66 mil pessoas em Gaza, a maioria delas civis, segundo as autoridades de saúde do território. Monique, começando por você, dá para traçar um cenário de fim da guerra? Acho que pela primeira vez, sim, Caio. Sempre, né, eu tenho 35 anos de Oriente Médio nas costas e uma coisa que eu aprendi é ter sempre cautela, sobretudo desde o começo dessa guerra, em particular tendo Benjamin Netanyahu como uma figura política que sempre consegue, quando você acha que ele vai ser contido, ele consegue dar um jeito. Mas é o que tudo indica, é a primeira vez que a gente tem o Trump falando grosso com o Benjamin Netanyahu, inclusive o Barak Ravid, que é um jornalista muito bem conectado, tanto com Trump, eles se falam pelo celular, como com a alta cúpula do governo israelense, fala que o Benjamin Netanyahu ficou muito surpreso com essa fala mais, né, contundente do Trump em relação a Israel parar com os bombardeios e que o Hamas queria essa paz duradoura, né? Eu acho que o Benjamin Netanyahu estava querendo vender a ideia de que o Hamas não tinha aceito totalmente, né? Mas sim, ao que tudo indica, eu acho que é um momento importante, não é o ideal, não, talvez o Trump não seja a figura que a gente mais admire, mas infelizmente os organismos multilaterais, enfim, a diplomacia tradicional não tem funcionado, a gente tem falado da linguagem da força, o Trump fala grosso, ele tem sim um peso em relação a Israel e ao Benjamin Netanyahu, e do outro lado a gente pela primeira vez tem uma organização de 8 países árabes e muçulmanos, né, ressaltando ali países fronteiriços como a Jordânia e o Egito, que tem um peso importante, né, sobretudo o Egito como mediador, tem Paquistão e Indonésia como países muçulmanos de fora trazendo também um peso, Arábia Saudita e Emirados, e sobretudo Catar e Turquia, que são os apoiadores do Hamas, né, a cúpula do Hamas no Catar, fica no Catar, recursos, apoio de uma maneira geral. Então eu acho, obviamente, com muita cautela, até porque o cenário dos Estados Unidos com shutdown, a gente não sabe exatamente como é que está funcionando para dentro, mas em termos aí de quase 2 anos de guerra, me parece que pela primeira vez pode ser que essa guerra, esse inferno, pare. Sandro, vou te direcionar a mesma pergunta. Dá para traçar um cenário de fim de guerra?
Bom, Caio, a Monique já explorou muito desse cenário. Eu concordo com ela plenamente quando se fala de Oriente Médio, que é muito difícil a gente ter certezas quanto ao Oriente Médio, ainda mais se tratando de uma raposa da política como Benjamin Netanyahu, que, como bem dito, foi pego de surpresa, foi pego completamente, meio que completamente de surpresa com esse vídeo do Trump divulgado agora à tarde nos Estados Unidos, que é quase como um vídeo de vitória do Trump, onde ele agradece os 8 países árabes e muçulmanos que o apoiaram nessa iniciativa, nesse diálogo para tentar obter a paz em Gaza, mas não fala nada em relação a Israel que não seja eu ordeno que os ataques parem e sejam detidos para que isso finalmente acabe, para que pela primeira vez, e aí ele tem utilizado um slogan duvidoso, pela primeira vez em 3.000 anos haja paz no Oriente Médio. Então, não se pode esperar muito conhecimento histórico e geográfico de Donald Trump nesse sentido. Mas o fato é de que ele tem a capacidade de pressionar um dos atores nesse conflito e tem a capacidade de fazer o arranjo com outros atores nesse conflito que pode pressionar, por outro lado, o Hamas. E aí talvez fique uma interrogação na minha cabeça, porque fala-se muito de Hamas, mas será que acertando com o Hamas, grupos menores, como por exemplo a Jihad Islâmica Palestina, também seriam abarcados pelos termos desse acordo, seriam arrastados pelos termos desse acordo, ou decidiriam seguir por um caminho independente? Realmente ficam essas perguntas nesse sentido. Agora, sem dúvida, pode ser um primeiro facho de luz nessa grande escuridão que se abate desde outubro de 2023. Monique, o Sandro já deixou a pergunta no ar. Um acordo em Gaza com o Hamas, ele abarcaria os outros grupos radicais, os outros grupos terroristas que não estão precisamente ali dentro da faixa de Gaza, mas que também defendem, por exemplo, o fim de Estado de Israel? É sempre um ponto de interrogação, né? A gente tem aí muitos anos de história do Oriente Médio em que a gente vê quando às vezes um grupo acata, o outro não, e enfim, vamos acompanhar. Mas eu acho que o fato do Catar, inclusive o Benjamin Netanyahu ter ligado, né, para o líder do Catar para pedir desculpas pelo ataque recente, né, indica justamente uma retomada ali de uma costura, e o Catar sim tem um peso importante, né, a cúpula do Hamas, né, fica no Catar, eles têm, né, um peso importante, e eu acho também que a gente tem que prestar atenção, tem essa fala aí, inclusive no documento original, de que o Tony Blair seria um eventual governador, mas acredito que existe já uma costura há algum tempo, não está sendo divulgado ainda, né, mas quem vai ser essa liderança, o que seria esse grupo tecnocrata, né, que vai assumir Gaza, a gente não sabe, mas a gente tem que acompanhar em que medida não venha com um grau de legitimidade para os palestinos. Eu não tenho escutado ninguém falar sobre isso, mas eu apostaria no nome do Mohamed Dahlan, que é um nativo de Gaza, que, enfim, atua como empresário nos Emirados, ele aconselha a família real, enfim, a liderança dos Emirados Árabes, ele é próximo do Sisi, então eu não ficaria surpresa se já tivesse algum grau de costura mais estruturado que não chega até nós, né? Enfim, eu vejo especulações entre os colegas nesse sentido. Mas, dito isso, o Hamas e os outros grupos certamente são uma dúvida, embora eu acho que o Hamas certamente parece contido, e eu acho que os próprios palestinos vêm postando, vêm se posicionando contra o Hamas, porque eu acredito que quando acabar a guerra, muitos dos ativistas do Hamas vão sair lá dos túneis, né? Enfim, bem diferente da quase totalidade da população de Gaza que vem sofrendo os bombardeios, a fome e tudo mais. Então há também, né, enfim, uma crítica interna que pesa certamente em relação ao Hamas. Acho que está todo mundo fatigado, todo mundo cansado disso tudo, né? Mas certeza ninguém tem de nada, né? Sim, claro. Agora, Sandro, olhando agora Israel e Netanyahu, a gente, enfim, a análise política, geopolítica sempre conduziu com a leitura, inclusive nós aqui com o William, várias vezes, né? Essa guerra sempre ajudou a sustentar politicamente o Netanyahu no poder. Ele aceitando o acordo, acabando com a guerra, cresce a chance dele deixar o cargo, ser deposto? Cresce essa chance, sim, Caio. A gente tem uma série de movimentos políticos hoje em Israel que têm ocorrido, algumas figuras da oposição têm se colocado nesse sentido, o general Gadi Eisenkot,
quem tem conversado com outras figuras, e tem figuras que demoraram muito a se manifestar quanto ao timing desse acordo, né? Uma figura que antes era considerada talvez o principal opositor do Netanyahu, perdeu muito capital político, que foi o Naftali Bennett. Então, a gente pode ver um rearranjo do governo israelense, do parlamento israelense em eleições que podem vir, sem dúvida, mas o fato aqui, Caio, sem dúvida, é que há uma conta dentro da coalizão que sustenta Netanyahu a ser colocada, porque você tem ministros que eram identificados com a ideia de prolongamento da guerra e mudaram sua posição, como Gideon Sa'ar, e você tem ministros que não aceitam de maneira nenhuma que a guerra seja encerrada, inclusive dizendo isso publicamente, dizendo que o primeiro-ministro não tem um mandato para encerrar a guerra, que é o Ben-Gvir e o Smotrich. Os dois foram muito claros em dizer isso. Então, há um interessante panorama a ser seguido. Agora, o fato é de que Netanyahu tem um chapéu com muitas surpresas, né? Então, não se pode também subestimar a capacidade política que ele tem de costurar acordos, de fazer as coisas na 10ª hora e conseguir uma solução na qual ele se mantém. Monique, agora, se o fim da guerra, em princípio, tende a derrubar Netanyahu, por que Netanyahu vai aceitar o fim da guerra? Ele está enrolando, né? Enfim, essa guerra já era para ter acabado há muito tempo. Não há nenhuma dúvida de que, enfim, desde o último cessar-fogo, a retomada, uma guerra, a única explicação é a manutenção do Bibi, né? E dessa coalizão de extrema-direita, né? Bibi e Benjamin Netanyahu, né? Que nem, enfim, o apelido pelo qual ele é conhecido. Então, a manutenção da guerra, não tem. Os próprios militares em Israel falam sobre isso, não tem o Yom Shahar, o dia de depois, não tem plano. A estratégia do Benjamin Netanyahu é continuar a guerra, inventando das mais diversas desculpas, para que exatamente não só o governo dele não caia, porque ele precisa desses radicais da extrema-direita que exatamente não estão se posicionando agora, porque é Shabat, eles teoricamente não podem, né? Teoricamente não, os religiosos não acessam internet, não acessam, enfim, informações, né, nesse período, então provavelmente amanhã, metade do dia, quando já for de noite em Israel, a gente talvez escute mais do Ben-Gvir, do Smotrich, enfim, de radicais, eventualmente já avisando que vão sair da coalizão. Então, né, vamos ver para onde vai. Além disso, o Benjamin Netanyahu ele tem que prestar contas do fracasso militar, do fracasso de inteligência, do grande fracasso que foi o 7 de outubro, né? Enfim, 2.500 israelenses mortos, os reféns, a destruição, além dele ter casos, né, com a justiça. Então, eles, né, enfim, a estratégia, em grande medida, foi ele, a figura dele se manter viva politicamente, se está refando reféns, né, se tem soldados morrendo por nada, enfim, se a população está nas ruas gritando, isso nunca foi a pauta dele, né? E eu acho que o Sandro já apontou bem também, Israel tem um problema de oposição. E aí eu acho que tem que entender o que foi e ainda é o 7 de outubro também, né? Quer dizer, figuras políticas, enfim, que não sabem fazer oposição, porque o Benjamin Netanyahu é muito sagaz politicamente, mas que estão traumatizados. A casa da filha do Yair Lapid foi atacada, agora no ataque do Irã. Então, enfim, ele também se usa muito, não só da habilidade política, mas essa falta de oposição a ele está sobrevivendo. Mas eu acredito e torço para que finalmente ele caia e pague aí pelos crimes todos, né? Ô Sandro, olhando os potenciais opositores do acordo, a extrema-direita em Israel, os próprios grupos radicais, terroristas, por exemplo, os integrantes do Hamas que não estão dentro de Gaza, eles têm algum tipo de capacidade de mover uma força contrária à força maior que parece estar vindo, que é pró-acordo? Caio, eu acho que essa foi a tônica do conflito até aqui, até esse momento. Você tinha elementos dos dois lados que tinham esse anseio de manter esse conflito acontecendo. Quando a gente faz o acompanhamento do conflito, a gente vê em alguns pontos uma possível fratura, inclusive nas cadeias na cadeia de comando do Hamas, principalmente depois da morte do Yahya Sinwar, quando você tem ali uma ruptura da comunicação dessa liderança em Gaza com a liderança em Doha. Então, parte de quem está em Gaza também, embora com a proteção dos túneis, embora com os suprimentos e os mantimentos que conseguiu acumular durante anos,
Há que se lembrar que o 7 de outubro não foi algo pensado em um final de semana, foi algo planejado por anos, pensado, preparado, concebido e aí sim feito. Então, mesmo essas figuras, depois de 2 anos de combate contra Israel, estão extremamente esgotadas e não estão tão dispostas assim a seguir aos comandos do que vem de Doha, onde há toda uma segurança em volta dessas lideranças do Hamas e todo um conforto que elas vivem que quem está em Gaza não possui. Por outro lado, do lado israelense, é muito interessante a dinâmica que a gente vai observar, e é muito bem ilustrado pela Monique, de como vai ser essa questão. E aí eu coloco aqui, nesse cenário, também o seguinte: talvez até um pouco se antecipando a isso, a gente tem visto um crescente discurso em torno de uma nova rodada contra o Irã. Então, pode ser que, de repente, nesse momento, Netanyahu saque, aproveitando-se desse estado de confusão que a oposição passa em Israel desde o 7 de outubro de 2023, ele saque uma nova ação contra o Irã, dizendo: olha, os 12 dias em junho não foram suficientes, a gente precisa fazer de novo, veja que eles estão comprando material nuclear da Rússia, então a gente precisa ir lá de novo. Então, essa cartada da guerra, ela não se esgota com Gaza, ela se esgota em Gaza. É importante deixar isso bem claro para a audiência também. Então, pode ser que a gente possa ver em breve uma nova rodada em outro lugar. Monique? Eu discordo. Não, eu acho que o Benjamin Netanyahu, sim, ele já usou essas cartadas, né, Sandro? Quando ele, inclusive, né, sim, já com planejamento diferente de Gaza, né? Quando ele atacou o Hezbollah, né? Quando, enfim, vai atacar de fato o Irã, depois mesmo o Catar. Eu acho que o Catar foi talvez a última que ele tirou da cartola, né? Inclusive irritou profundamente. Eu acho que o ataque ao Catar e a fala de anexar as colônias, enfim, anexar a Cisjordânia, foi uma das coisas que até fez com que o Trump começasse a falar mais grosso. Mas eu não acredito, muito pelo contrário. Eu acho que parte da articulação que existia em torno do Hamas e da sobrevivência do Hamas era exatamente o chamado eixo da resistência, né, que era liderado pelo Irã, né? Quer dizer, o Irã foi criando proxies, então o Hamas era um aliado ali de conveniência, né? Não é xiita e tal, mas a partir do momento que o governo Bibi, aí sim, com apoio até israelense, foi atacando o Irã, esvaziando, acho que em grande medida, né, se o Irã era um vencedor imediato ao 7 de outubro, hoje ele é um perdedor regional, acho que ele perdeu muita força, e diferente talvez do que se divulga na mídia brasileira, esses 12 dias de guerra entre Israel e Irã foi muito custoso para Israel, né? O Instituto Weizmann foi bombardeado, enfim, centros de pesquisa, né, cidades, tem pessoas que foram desalojadas, como eu falei, até a casa de uma parente lá do Yair Lapid. Então, se o Bibi achar aí um outro lugar para atacar, eu vou ficar surpresa, e eu acho que a gente tem que levar em consideração que a única figura que fala grosso com ele tem poder é o Donald Trump, e agora finalmente está falando. Eu me pergunto como nos últimos 8 meses ele não falou grosso antes. Ele deixou o Bibi agir, enfim, fazendo essas coisas todas e ainda se envolvendo no ataque ao Irã. Mas eu penso um pouco diferente do Sandro. Ô Sandro, eu queria colocar um dos passos aí, dos 20 pontos do acordo, que é essa gestão transitória, né? Supondo que esses primeiros passos sejam bem sucedidos, vai ter ali um tipo de gestão que, pelo menos para mim, não ficou muito claro. Acho que talvez nem para eles, né? Nem para vocês que são especializados nesse assunto, né? Uma gestão transitória, até que ponto uma ONU que é fragilizada, perdeu força, conseguiria gerir isso. Daí tem o Tony Blair, que não tem essa credibilidade ali no Oriente Médio, apoiou a invasão do Iraque, foi contra a criação de 2 estados lá atrás. O que dá para esperar? Vamos supor que a gente avance para o segundo passo desse governo transitório ali em Gaza. Bom, eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco divergente, não da Monique, mas eu acho que o Tony Blair talvez seja o elemento de barganha da política. Você, como cobre política, sabe que sempre há um elemento de barganha na política, na negociação. Então, talvez eu acho que o Tony Blair esteja sendo colocado nessa ideia dessa autoridade provisional para comandar Gaza, para governar Gaza, no sentido de
olha, eu tenho esse cara aqui para liderar, e muita gente vai dizer não, ele não, ele não, ele não, ele não, e talvez se renda a essas figuras que são muito interessantes. É muito interessante a Monique ter falado do Mohamed Dalba. Existem outras figuras palestinos que saíram de Gaza quando o Hamas fez o golpe em 2007 em Gaza e tomou o poder lá e tentou eliminar várias figuras que eram ligadas à autoridade palestina, e eles conseguiram fugir. Alguns são assessores inclusive do Mohammed bin Salman, e outros se espalharam pelas monarquias do Golfo. Então, eu acho que essas são as pessoas a serem mobilizadas com a competência, a capacidade e, além de tudo, a presença dessas pessoas traz também todo o apoio dessas monarquias do Golfo, os recursos e também essa chave de 8 estados, que é muito importante para poder realmente criar um cenário de estabilização daquela área, de um governo eficiente para aquela área e que possa, sim, levar a cabo o dificílimo desafio da reconstrução, porque é uma conta que ainda não foi feita, mas que, a ver pelo padrão da operação israelense em Gaza, no qual você tem números que chegam a 85% das edificações colocadas no chão, sem dúvida você observa imagina um custo enorme que vai ter que ser utilizado para a reconstrução do enclave e para recriar uma economia ali, reativar uma economia que está muito duramente atingida por causa da guerra.